que vocês acham que seria a coisa mais importante no Espiritismo? Se nós tivéssemos que escolher uma única coisa para explicar para todas as pessoas, uma única coisa que resumisse a ideia central em torno do Espiritismo, o que a gente iria explicar para as pessoas? Qual seria a razão fundamental do Espiritismo? Por que o Espiritismo existe? O Espiritismo se coloca como a terceira revelação, como o Consolador prometido. Isso significa que a primeira revelação foi a de Moisés, a segunda revelação foi a de Jesus e a terceira revelação do Espírito de verdade, ou o Espírito Santo. Então, se o Espiritismo se coloca como a terceira revelação, ele obviamente é uma continuidade das outras duas. Então, ele é uma continuidade do cristianismo. Porque, veja, os judeus previram a vinda do Cristo, ou seja, eles já acreditavam nessa figura do Cristo, que era o Messias. Quando Jesus veio, ele disse que ele era o Messias, ele era o Cristo. E aí Jesus teria dito que rogaria ao Pai que nos mandasse um consolador para ficar conosco durante todo o tempo e nos explicar todas as coisas. Isso significa que o Espiritismo ele é uma consequência da vinda de Jesus, uma consequência do cristianismo. Então, para a gente buscar o que é o mais importante no Espiritismo, a gente precisa recorrer ao cristianismo, certo? Eu perguntei para algumas pessoas o que seria o mais importante do Espiritismo, o que elas consideravam que era o mais importante. Alguns disseram que era a existência do espírito, ou o mundo espiritual, as cidades espirituais, ou a reencarnação, ou o fato de que nós iríamos nos reencontrar com nossos entes queridos. Cada coisa dessa, certamente, é a coisa mais importante para aquela pessoa. É aquilo que fez com que ela se apaixonasse pelo espiritismo, digamos assim. E são coisas de muita importância. Outros falariam a mediunidade, por exemplo, porque são pessoas que já nascem com a mediunidade aflorada e acabam indo para o espiritismo, ou por causa disso, ou porque têm interesse nessa comunicação, nesse intercâmbio mediúnico. E aí, por causa disso, se apaixonam também pelo espiritismo. Mas será que isso tudo é o mais importante? E para que a gente possa entender o que é mais importante no Espiritismo, a gente precisa de fato recorrer ao objetivo do cristianismo e do judaísmo. Qual é o objetivo central dessas religiões? Para que Jesus veio para a Terra? E a resposta me parece muito clara. O objetivo principal dessas religiões é a salvação da alma. É que as pessoas sejam salvas. O cristianismo, a Igreja Católica, por exemplo, no catolicismo, sempre teve esse objetivo. E as igrejas protestantes e os neopentecostais também têm esse objetivo. A coisa mais importante é a salvação. E aí, mas o que é a salvação no Espiritismo? Se nós fizermos um paralelo, a salvação seria a evolução do espírito, porque é através da evolução individual, tanto intelectual como moral, que a gente vai alcançar o estado de espírito puro, ou seja, nós vamos nos tornar espíritos puros como Jesus. Então, a salvação, o espiritismo, seria a evolução espiritual, seria esse caminho que a gente chegaria num grau de espírito puro, onde nós seríamos, digamos assim, salvos. Essa, no meu entendimento, é a melhor interpretação que nós podemos dar do que seria a salvação no Espiritismo. E aí, como a gente atinge a salvação? Sabendo como a gente atinge a salvação, a gente consegue chegar
no ponto mais importante do Espiritismo. O ponto mais importante da doutrina espírita é a reforma íntima. Não faz sentido que eu queira ensinar, que eu queira passar alguma coisa, contar para alguém sobre o Espiritismo, doutrinar uma pessoa, pregar, catequizar, entenda como você quiser. Não faz sentido comunicar o Espiritismo para as outras pessoas se nós não falarmos de reforma íntima. Porque a reforma íntima é o grande objetivo. Para que existem os grupos mediúnicos? Pense bem, por que tantos grupos mediúnicos funcionam? Qual o objetivo deles? O objetivo da maioria dos grupos é a desobsessão ou a cura. O que a gente está fazendo? A gente está curando as pessoas. Para quê? Para evitar que elas sofram. Nós estamos atendendo os espíritos sofredores. Para quê? Para que eles saiam do sofrimento, para que eles busquem a luz, para que eles evoluam. A gente não quer que alguém sofra. Por quê? Porque nós não queremos a dor. O que é não ser salvo lá nas doutrinas cristãs? É justamente o sofrimento eterno. Então a gente pode, com razoável certeza, afirmar que a coisa mais importante que tem no Espiritismo é justamente a reforma íntima. Então faz todo sentido que a gente se aproveite dos diversos pontos da doutrina espírita para associá-los com a melhoria moral do indivíduo. Porque a melhoria intelectual, ela é buscada naturalmente pelas pessoas, como consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo que naturalmente nós buscamos a nossa melhoria física, a nossa melhoria material, intelectual, porque nós queremos o conforto. Isso é natural. Nós queremos viver aqui no conforto, mas nós ainda não sabemos lidar com a nossa melhoria moral. Ainda nos é difícil identificar que a fraqueza moral ou a não evolução nesse aspecto faz com que a gente sofra. E a gente não sabe que lá do outro lado a gente sofre por isso. E a maioria dos livros de Chico Xavier são focadas em quê? Na melhoria do indivíduo e nos relatos das condições dos espíritos que lá estão. E aí talvez você diga, mas Kardec não se dedicou somente a isso. Realmente, Kardec não se dedicou somente a isso. No primeiro livro, ele estava, digamos assim, introduzindo o espiritismo em uma sociedade muito ligada à ciência. E aí aquele livro foca em diversos aspectos disso, da ciência, mas uma boa parte dele trata da evolução moral. E aí a gente tem o que depois? O Evangelho segundo o Espiritismo. Um livro inteiro, somente um livro inteiro, dedicado ao aspecto moral, à evolução moral do ser e ao nosso sofrimento. E depois nós temos o Livro dos Médiuns, que é um livro dedicado a ensinar as pessoas a continuar com a doutrina espírita, certo? Então faz sentido que esse livro exista. E aí a Gênesis e o céu e o inferno. Na Gênesis, vamos trabalhar a origem do mundo. Ok, fugir um pouco da reforma moral. E o céu e o inferno? O céu e o inferno é o quê? Mais um livro que trata exatamente da nossa evolução moral, que vai trazer o relato de diversos espíritos e o que eles sofreram, e esses aspectos de sofrimento ou não, o que é o céu, o que é o inferno, que no final das contas é o nosso objetivo. Então, se a gente parar para pensar, parar para analisar o Pentateuco do Kardec, a gente vai ver que a maioria do tempo, a maioria do conteúdo do Espiritismo, nos livros do próprio Kardec, já eram os ensinamentos morais e a reforma íntima, porque tratava da nossa evolução, tratava da gente não ser egoísta, do que a gente precisava se melhorar, do que a gente deveria ou não fazer, qual seria ou não o nosso sofrimento, quais seriam as perspectivas de futuro. Então, gente, não faz sentido que a gente queira
ser espírita, que a gente vai ensinar o espiritismo e que a gente não aproveite cada item do espiritismo para fazer uma associação com a nossa reforma moral, com a nossa reforma íntima, porque esse é o objetivo. O espiritismo não existiria se não fosse para nos passar instruções de como é o futuro, de como nós temos que nos comportar para termos uma vida melhor no futuro. E o cristianismo, Jesus não teria vindo se não fosse para salvar as pessoas, para impedi-las de irem para o que se chama inferno, o fogo eterno. E a gente já explicou o fogo eterno e esses aspectos aqui no canal. Mas veja, não faz sentido nenhum eu abordar o espiritismo apenas pelo conhecimento. Esse não é o objetivo. O objetivo final é a reforma íntima, é a evolução do ser. É que nós nos tornemos pessoas melhores com o passar do tempo, para que nós possamos assumir a nossa parte na criação. Então é isso o que eu tinha para dizer hoje. Eu espero que você reflita a respeito disso. E se você gostou do vídeo, então, por favor, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, nos grupos de WhatsApp da família. E até o próximo vídeo. Fique bem.